Fala, monstros, beleza? Olha só a objeção que a galera me mandou hoje. Tiago, fui vender seguro de vida para uma pessoa e a pessoa falou que não faz seguro de vida porque se ela fizer, porque ela não acredita em Deus, e ela acredita em Deus, ela acha que se tiver Deus, ela não precisa de seguro de vida. Como é que eu saio dessa objeção? Como será que faz isso, hein? Então, meu amigo, presta atenção que eu vou te passar escrevi 5 maneiras de você conseguir sair dessa objeção, que é tão específica, mas presta atenção. Se não for essa objeção que você escuta, preste muito atenção, porque isso aqui vai ser um doutorado de contorno de objeção, tá? Eu vou usar especificamente esse gatilho aqui da questão de ele falar que tem Deus, que não precisa de seguro de vida, mas o modelo serve para qualquer um, e não tem, eu duvido que tenha um modelo de estrutura de contorno de objeção melhor do que esse que eu vou te mostrar a partir de agora. Então você tá com a caneta aí? Anota então, começa a anotar. Vamos lá. Quem mandou para mim há muito tempo foi a Jéssica Silva. Ela mandou: Thiago, fui tentar vender o seguro de vida e a pessoa falou isso. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, Thiago, como é que eu contorno a objeção? Cara, esse vídeo é um doutorado. Guarda isso daqui e depois, por favor, compartilha, tá bom? Se gostou, dá like e depois compartilha. Ó, primeira coisa, objeção a gente não pode responder ela logo no início. Por quê, Thiago? Porque senão eu tô confrontando a pessoa. Se eu tento mudar a opinião dela com alguns argumentos, logo que ela fala objeção, a tendência é que eu me afaste dela. Não é para fazer isso, tá? Então aqui vai a primeira técnica. Ó, nota aí, a primeira técnica para a gente começar a contornar a objeção. Tem 2 passos que a gente usa que é sempre vai servir, tá? Quais são os 2 primeiros passos então, Thiago? Os 2 primeiros passos é o seguinte: você precisa derrubar o muro e se aproximar. Thiago, não entendi. Toda vez que tem uma objeção, a pessoa sobe o muro entre você e ela. Então, você não consegue se aproximar do cliente sem antes derrubar esse muro. Então, como é que a gente derruba primeiro esse muro, Thiago? Uma técnica bem simples, presta atenção. Compreendo e o nome da pessoa. Ouço o nome da pessoa e compreendo, mas essas duas juntas. Seu Paulo, compreendo. Compreendo, Dona Maria. Então, sempre a gente vai usar o nome e a palavra compreendo. Por quê? Porque são 2 palavras de conexão. Quando você usa ela, você se conecta com a pessoa, você se põe no lugar dela. Então, esse exercício de empatia gera uma proximidade. E o que a gente quer aqui é que a pessoa fique confortável. Eu não quero acuar essa pessoa e Não, olha, você vai fazer isso aqui porque vai mudar. Não tem nada a ver com o que você tá falando. eu tô acuando essa pessoa. Então, eu não quero fazer isso, eu quero deixar ela extremamente confortável para ela tomar uma decisão, tá? Objeção não é para você fazer toda a venda, inclusive é para você validar se vale a pena ou não fazer a venda, tá? Então, o cliente tem que ficar confortável para tomar uma decisão. Então, primeira coisa é isso. Qual que é a segunda técnica, Thiago? A segunda técnica, depois de você falar compreendo o nome dela, você vai achar um ponto em comum em que você e o seu cliente concordem com ele. Tá? Isso é uma técnica antiga para gerar amizade. Eu posso estar no meio de uma discussão. Se eu pegar algo que essa pessoa acredita e eu também falo que eu acredito, eu gero conexão. Então, por exemplo, nesse caso que ele fala, não, eu não preciso, porque senão, se eu aceitar, porque eu não estou acreditando em Deus, eu acredito muito em Deus, por isso que eu não preciso de seguro de vida, né? Você vai falar: seu Paulo, deixa eu entender então. O senhor acredita muito em Deus? Né? Essa é uma pergunta, né? Inclusive, redundante para ela, né? O senhor acredita em Deus? Ela fala: acredito. Fala: que bom, Paulo, porque eu também acredito em Deus. Então, olha só, eu, assim como o senhor também acredita em Deus, então você pode ter as variáveis daí. Você vai pegar um ponto em comum que ela acredita e vai se juntar. Ótimo, maravilha. Aqui eu vou tentar aprofundar para quebrar um pouco, porque tem gente que entra dentro do modelo de objeção por causa de suas crenças, e tudo bem, é que às vezes ela não raciocina direito, a crença dela impede ela de tomar uma boa decisão, tá bom? Essa é a função do vendedor, de perguntar, não ir afirmando, ir perguntando para que o cliente mesmo quebre essas defesas. Tem cliente que está comprando de um fornecedor, o fornecedor é ruim, ele sabe e a pessoa não para de comprar. Por quê? Porque ela entrou talvez numa crença: eu já compro, agora que eu comprei eu vou ter que ir até o final. Não, ela entra numa crença que se a gente não quebrar, ela não consegue tomar outra decisão, tá? Então, vai aqui então as 5 técnicas do que você precisa falar quando o seu cliente falar que, por exemplo, nesse caso, não precisa de seguro de vida porque tem Deus. Então você vai falar: pelo que eu entendi, então legal, olha, eu também acredito, ótimo. E aí você pode falar: olha, seu Paulo, tem um escritor muito famoso chamado Schopenhauer. Então preste atenção, gente, que essas técnicas, é claro, eu fui procurar entender isso, e você também pode fazer. Talvez na hora da controle de objeção você não compreenda, mas se você teve essa objeção, não soube responder, pare e vai estudar sobre quais são as melhores maneiras. Então aqui tem algumas, ó. Seu Paulo, muito interessante, porque eu também acredito em Deus, né? E tem um escritor
que eu li uma vez, chamado Schopenhauer. O senhor conhece? E aí você sempre está colocando a pessoa na conversa, isso ajuda também. Ah, não conheço. Pô, que bacana. Então, ele fala um negócio muito legal. Ele fala assim, ó, Deus dá as cartas e a gente joga com elas. Então, nesse momento, seu Paulo, justamente o seguro de vida é isso, né? Ele faz o impossível, mas o possível somos nós que decidimos. E é exatamente por isso que eu acredito piamente, sem dúvida nenhuma, que o senhor precisa de uma proteção, de uma blindagem, né, por um apoio da sua família, enfim, qualquer que seja, de um seguro de vida. Então, esse é o modelo. Segundo, né, você vai falar, se ele for católico, por exemplo, ou inclusive se ele não for, você pode até falar, olha, seu Paulo, o senhor é católico? Se não for, né, mas de qualquer maneira, existe na religião católica, São Bento, que criou a ordem beneditina. A ordem religiosa, ela serve para ajudar as pessoas menos favorecidas. Se eu ajudo alguém menos favorecida, eu estou próximo de Deus. O senhor concorda com isso? Se eu ajudo alguém que está... Ah, concordo, né? Se ele estiver em sã consciência, sim, concordo. Então, o lema da ordem beneditina é ore et labore, reze e trabalhe. Então ele acredita que se você só acreditar, só crer, mas não fizer a sua parte, não for lá levantar e agir, né, as coisas não vão acontecer. Faz sentido isso também para o senhor? Então olha só, sempre termina com uma pergunta para voltar, né? A terceira técnica, seu Paulo, eu também sou cristão e sempre ponho a minha vida na mão do Senhor, mas em uma coisa nós concordamos, em algum momento ele vai nos levar. E para isso seria interessante que a sua família tivesse protegida e que eles não sofressem, além da perda do Senhor, com outros malefícios. O senhor concorda comigo ou faz sentido isso para o senhor? Então, sempre que a gente tiver alguma informação ou pergunta, no final faz sentido, porque tem que fazer sentido para o cliente para continuar. Beleza? Tem vários argumentos. Vamos pegar o último, podemos ficar horas, mas, senhor Paulo, e é exatamente por esse motivo que o senhor tem que proteger as suas conquistas. Olha só que interessante. É justamente por Deus ter dado tanto para o senhor, tanta oportunidade, é justamente isso. O senhor precisa fazer a sua parte e proteger as suas conquistas. Só aqui já foi bom, mas você pode complementar as suas conquistas e proteger a sua família. Por quê, seu Paulo? Porque em Salmo 127, no versículo 3, fala lá, os filhos são heranças do Senhor. Seu Paulo, os seus filhos são uma benção para o senhor? Devolve sempre com uma pergunta e deixa ele falar, porque você está aprofundando, você quer saber por que ele está pensando daquela maneira. E conforme ele for respondendo, você vai pegando aquelas informações e vai encaminhando. Tiago, mas ele quer, não é Deus, eu não quero, não, Deus me dá tudo, se eu fizer isso... Cara, se ele ficar insistindo muito, meu amigo, não precisa insistir. Isso aqui são só algumas maneiras de eu tentar entender ou mostrar para ele que mesmo ele crendo em Deus, Jesus ou qualquer coisa que ele crê, né, ele precisa ter uma ação de blindar um patrimônio e dar uma proteção para a família. Não é que ele tenha, mas é ideal. A sua função é essa, é mostrar como é que você consegue. Afinal, em sã consciência, qualquer pessoa que tem uma família, ele quer que proteger ou dar condições para que as pessoas não sofram além da perda dela, tá? Então, esses são alguns dos argumentos que você pode usar para quando surgir isso. Gostou? Olha, tenho certeza que sim, porque ele é muito bem estruturado. Se você curtiu, dá um like aqui e também compartilha com as pessoas. Se você tiver ideias melhores, coloca aqui embaixo, por favor. Eu tô sempre aprendendo, inclusive, com vocês. Combinado? Vamos junto nessa, vamos vender e orgulho de ser vendedor. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.